Hoje, vamos recapitular o filme chamado Bastardos Inglórios. Em 1941, o coronel Hans Landa, da Wehrmacht SS, orgulhosamente conhecido como o Caçador de Judeus, visita o produtor de leite francês Perrier Lapadite. Depois de conversar casualmente em francês e tomar um copo do delicioso leite de Lapadite, Landa afirma ter esgotado seu francês e pede para mudar para o inglês. Em inglês, Landa observa então que os seus documentos afirmam que todas as famílias judias em torno da região de Lapadite foram encontradas, exceto os Dreyfuses, que desapareceram completamente no ano passado. Landa acredita que alguém os está escondendo muito bem. Depois de divagar um pouco sobre a lógica que usa para caçar judeus, ele admite que é obrigado a realizar uma busca completa na casa de Lapadite. Ao dizer que deixará de perseguir a família de Lapadite caso encontre alguma irregularidade na casa, Landa consegue coagir Lapadite e fazê-lo confessar que está escondendo os Dreyfuses sob as tábuas do piso. Lapadite aponta a localização aproximada dos Dreyfuses escondidos. A falta de barulho leva Landa a descobrir que os Dreyfuses não falam inglês e avisa a Lapadite que voltará para o francês. Em francês, ele agradece a Lapadite pelo leite e pela hospitalidade. Depois abre a porta, aparentemente chamando a família de Lapadite, mas na verdade está chamando os soldados da Wehrmacht, que entram e assumem as posições. Por ordem de Landa, os soldados disparam contra o piso, matando os Dreyfuses. Porém, Landa ouve um barulho e vê a adolescente Shosanna fugindo para as colinas. Landa pensa em atirar nela com sua pistola, mas decide não fazê-lo, gritando atrás dela: "Até logo, Shosanna!" 3 anos depois, vemos o tenente caipira Aldo Rain abordando em formação sua recém-formada unidade de comando judeu-americana de 8 homens. Ele passa a explicar que serão lançados atrás das linhas inimigas para causar estragos a todos os soldados nazistas encontrados, com o objetivo de causar medo no coração do inimigo. Ele esclarece que os padrões normais de conduta militar não se aplicarão, pois os nazistas não possuem humanidade e não merecem nenhum tratamento humano em troca. Ele afirma ter sangue Apache correndo em suas veias, o que orientará suas táticas brutais e que cada um dos homens sob seu comando lhe deve 100 escalpos nazistas. Em seguida, é mostrado o temperamental terrível Adolf Hitler, ridicularizando furiosamente 2 comandantes militares por não serem capazes de lidar com os bastardos, já que suas atividades são desmoralizantes para seus combatentes. Logo depois, Hitler entrevista o soldado Butz, cuja patrulha inteira foi recentemente emboscada e morta pelos bastardos, deixando-o o único sobrevivente. Quando Hitler pergunta a Butz se eles o marcaram como fizeram com os outros sobreviventes, Butz mostra a ele a suástica gravada em sua testa. A história de Butz é contada em flashback. Todos os soldados já foram mortos, exceto 3. Butz, o sargento Werner Hachtmann e um terceiro soldado. Rain faz Hachtmann se apresentar e ameaça matá-lo se ele não revelar o paradeiro e as informações sobre uma patrulha nazista próxima. Hachtmann está convencido de que não fornecerá informações que possam prejudicar outros soldados alemães. Então, Rain chama o sargento Donny Donowitz. Conhecido pelos soldados alemães como o Urso Judeu, Donny então espanca o sargento até a morte com um taco de beisebol. O segundo sobrevivente também é morto a tiros em um momento de excitação. Rain então interroga o soldado Butz, que não fala inglês. O cabo Willem Wicke atua como intérprete. O soldado Butz rapidamente fornece aos bastardos tudo o que eles precisam saber. Após isso, o tenente Rain deixa o soldado Butz ir, mas não antes de cravar uma suástica na testa dele com sua própria faca. Essa é uma marca registrada do tenente Rain. Em junho de 1944, Shosanna assumiu a identidade de Emmanuelle Mimieux. Como ela conseguiu fazer isso, não é revelado, e também se tornou proprietária de um cinema no centro de Paris. Friedrich Zoller, um atirador de elite alemão cuja história será relatada no filme de propaganda nazista chamado O Orgulho da Nação, se sente atraído pela beleza de Emmanuelle Mimieux. Por causa disso, Zoller convence Goebbels e os chefes nazistas a realizar a estreia no cinema de Mimieux. Landa atuará como chefe de segurança do evento. Shosanna percebe que a presença de tantos oficiais nazistas de alto escalão oferece uma excelente oportunidade para a vingança. Ela vai incendiar o cinema usando as enormes quantidades de filme de nitrato inflamável
que guarda durante a estreia porque o filme de nitrato queima 3 vezes mais rápido que o papel e é mais barato do que comprar muitos explosivos. Nesse ínterim, os britânicos também souberam do plano da liderança nazista de comparecer à estreia e um oficial britânico de língua alemã, o tenente Archie Hickox, é escolhido para a missão com base em sua experiência no cinema alemão para liderar a Operação Kino, um ataque ao cinema com a ajuda dos bastardos e de uma agente dupla alemã, uma atriz chamada Bridget von Hammersmark. Em um porão de uma taberna, Bridget von Hammersmark se encontra com Hickox e 2 dos bastardos, Wiki e o psicótico Hugo Stiglitz, que desertou dos alemães depois de matar 13 oficiais da Gestapo de maneira violenta. O único problema é que a noite do encontro é também a ocasião para um sargento alemão chamado Wilhelm, que comemora o nascimento de seu filho com seus camaradas soldados. Wilhelm puxa a conversa com Hickox e percebe que seu sotaque é estranho. Um major da SS, Dieter Hellstrom, também está na taverna e percebe o sotaque estranho. Embora Hickox seja fluente em alemão, ele ainda tem sotaque britânico. Hickox informa que ele nasceu em uma pequena cidade onde as pessoas falam desse jeito. Hellstrom então se junta a eles e propõe uma rodada de um jogo de adivinhação, com a carta de Hellstrom sendo King Kong. Ele se oferece para pagar uma rodada de bebidas para a mesa. Infelizmente, Hickox se trai pedindo 3 copos com 3 dedos, segurando os dedos anelar, médio e indicador em vez do polegar, indicador e dedo médio como é feito na Alemanha. E o oficial da SS percebe isso. Hickox, Vicky, Stiglitz e todos os alemães, bem como o dono da taverna francês, subsequentemente se matam no tiroteio resultante de 15 segundos. O tiroteio termina quando Wilhelm atira cegamente com sua submetralhadora MP-40. Só então, Rain e vários bastardos que estavam esperando do lado de fora da taverna chegam, e um impasse se estabelece entre eles e Wilhelm. Depois que Wilhelm concorda em se render aos bastardos, von Hammersmark recupera a pistola de Hickox e dispara 4 tiros contra Wilhelm, matando-o, porque Wilhelm soube que von Hammersmark estava trabalhando para o inimigo. Um pouco mais tarde, Rain interroga von Hammersmark com raiva em uma clínica veterinária local, onde ele enfia o dedo na ferida para fazê-la explicar o desastre na taverna. Ela conta que Hickox se entregou fazendo o gesto errado com os dedos. Rain decide continuar a operação contra o cinema. Ele escolhe 2 de seus melhores homens, Donowitz e Omar Ulmer, para fazer uso de bombas suicidas, e os 3 se passarão por cineastas italianos acompanhando von Hammersmark ao evento. Para explicar o gesso na perna, von Hammersmark alegará tê-lo quebrado em um acidente de escalada. O coronel Landa investiga a carnificina na taverna e encontra um dos sapatos de Bridget von Hammersmark deixado para trás, além de um guardanapo autografado que Bridget havia assinado para o filho de Wilhelm, deduzindo que ela estava lá e pode ter sido ferida. Ele também identifica os corpos dos 2 bastardos nascidos na Alemanha, observando sua reputação de se disfarçarem de soldados alemães para emboscar esquadrões. Na noite seguinte, Landa se aproxima de Bridget e Rain no saguão do cinema e consegue ver facilmente através de seus disfarces, já que Rain, Donowitz e Ulmer não falam italiano ou alemão fluentemente. Gorlami. Scusi, com'è? Gorlami. Landa libera Donowitz e Ulmer para entrarem no cinema. Dentro da sessão do filme, podemos ver que a bomba está no tornozelo deles. Landa pede para falar em particular com Bridget. Em particular, ele pede que ela ponha a perna na coxa dele e a faz experimentar o sapato que ele pegou na taverna, que obviamente cabe perfeitamente. Então ele a estrangula até a morte e ordena que peguem o cara de smoking branco. Enquanto Rain é colocado em um caminhão, ele descobre que um de seus homens, o soldado Tivich, também foi capturado e está no caminhão com ele. Logo depois, eles são colocados diante de Landa, que se revela um traidor. Ao falar com Rain e o Tivich, ele lhes diz que 4 grandes líderes nazistas devem ser mortos para acabar imediatamente com a terrível guerra. Eles estão todos participando da estreia do Orgulho da Nação, e ele está preparado para deixar o assassinato continuar, por um preço. Ele não tem intenção de ajudar a acabar com a guerra apenas para ser julgado por um tribunal judeu por crimes de guerra e acabar enfrentando a execução. Para ajudar a acabar com a guerra, ele quer fazer um acordo. Rain não pode autorizar, mas seu comandante pode. Landa informa que seu operador de rádio pode ajudar Rain a se comunicar com seu general, onde Landa declara os termos de seu acordo. Ele quer pensão militar completa e benefícios sob seu posto atual, a medalha de honra do Congresso para todos os envolvidos na operação, cidadania americana
e um lar na ilha de Nantucket. Ele também revela que plantou os explosivos de Heine no camarote de Hitler e Goebbels no cinema, que é mostrado em flashback, indicando que agora há 3 atentados contra a vida de Hitler. Donowitz e Omar no teatro principal, os explosivos no camarote de Hitler e o plano de Shoshana de queimar o cinema. Rain é colocado no rádio e seu general diz a ele que Landa e seu operador de rádio levarão ele e Utivich em um caminhão até as linhas americanas, depois se renderão a eles. Após isso, Rain dirigirá o caminhão pelo resto do caminho até a base e trará Landa e o operador de rádio para interrogatório. Enquanto isso, durante a exibição do Orgulho da Nação, Shoshana e seu assistente e amante, Marcel, estão cuidando da cabine de projeção quando ele diz a ela que chegou a hora. A hora é revelada em um flashback de alguns dias atrás, que mostra Marcel filmando um close do rosto de Shoshana fazendo um discurso em inglês. Eles então forçam o dono de uma loja de câmeras local a revelar o filme, ameaçando matá-lo e sua família se ele não o fizer. E Shoshana edita o filme completo no quarto e os deixa na cabine de projeção para quando chegar a hora certa. Voltando ao presente, Marcel diz a Shoshana que ele precisa trancar o auditório e ir para trás da tela. Enquanto Marcel caminha em direção ao auditório, os 2 bastardos que foram deixados para trás, Donowitz e Omar Umer, deixam seus assentos e saem do auditório. Eles vão para o 2º andar determinados a matar Hitler sozinhos. Shoshana carrega o 4º rolo adulterado na câmera do projetor, enquanto Marcel tranca as portas do auditório, deslizando as travas de segurança na parte superior e inferior das portas no lugar, e em seguida, desliza um pesado pé de cabra de ferro pelas maçanetas, bloqueando-as ainda mais. Ele vai para trás da tela, onde Shoshana colocou toda a sua pilha de filme de nitrato inflamável. Shoshana puxa uma alavanca para mudar o projetor para a bobina adulterada em um símbolo do filme. Observando por trás da tela, Marcel acende um cigarro e espera. Enquanto isso, Zoller, que se incomoda com a forma como é retratado matando americanos no filme, sai do auditório do cinema e vai até a sala do projecionista para flertar com Shoshana. Ela está profundamente preocupada com a intrusão dele e diz para ele ir embora. No entanto, Zoller entra na sala e confronta Shoshana com raiva, dizendo que ninguém o rejeita. Precisando tirar Zoller do caminho, ela pede que ele tranque a porta, dando uma dica sutil: não temos muito tempo. Assim que Zoller fica de costas para ela, ela tira uma pequena arma da bolsa e atira nas costas dele, ferindo-o mortalmente. Rapidamente, ela olha para o auditório para se certificar de que não foi ouvida. De repente, ela ouve Zoller gemer e percebe que ele ainda está vivo. Em um aparente momento de pena depois de assistir sua atuação no filme, ela o vira e ele a mata a tiros antes de sucumbir aos ferimentos. Ao mesmo tempo, Donowitz e Umer preparam sua emboscada para eliminar os guardas do camarote da ópera. Donowitz se disfarça de garçom entregando uma taça de champanhe. A emboscada acontece sem problemas, e eles matam os 2 guardas. Enquanto isso, vemos que Hitler está gostando muito da cena de batalha do filme, onde Zoller está matando vários soldados americanos sozinho. Mas sua alegria chega ao fim quando uma grande imagem do rosto de Shoshana aparece na tela, e ela diz ao público que todos vão morrer pelas mãos de uma judia. Marcel então joga o cigarro na pilha de filme de nitrato atrás da tela, acendendo-o. O fogo irrompe pela tela, causando um pandemônio no auditório. Só então, Donowitz e Umer invadem e atiram em Hitler, Goebbels e na tradutora francesa Francesca Mondino. Eu dou só na cara pra estragar o velório. Enquanto o cinema está em chamas, Donowitz e Umer disparam aleatoriamente contra a multidão abaixo deles, que tenta fugir, mas a fuga é impossível, pois as portas do auditório estão trancadas. Finalmente, a dinamite que Landa plantou na cadeira de Hitler, assim como a dinamite amarrada às pernas dos bastardos, explode. O cinema é destruído, matando todos lá dentro. No dia seguinte, Landa e o seu operador de rádio levam Rain e Utivich até as linhas americanas. E como parte do acordo, ele se rende a Rain e entrega sua arma e faca. Rain ordena que Utivich algeme Landa e de repente atira no motorista, ordenando que Utivich o escalpe. Rain revela que, embora aprecie o acordo dissimulado de Landa e todas as vantagens que garantiu para si mesmo, ele está furioso porque, ao chegar na América, Landa pretende tirar seu uniforme da SS e se misturar à população americana sem que ninguém se lembre de todos os atos hediondos que ele cometeu como oficial nazista. E isso ele não pode aceitar. Eu vou te dar uma coisinha que você não poderá tirar.
Sabe de uma coisa, Yurevich? Esta pode ser muito bem a minha obra-prima. Espero que tenham gostado. Até a próxima.